Será que pessoas que fazem tanto mal aos outros, às outras pessoas, à sua pátria, à democracia do seu país, como os fascistas, merecem ser perdoados? Merecem a consideração deste dom do reino de Jesus que é o perdão? No evangelho deste 28 de julho de 2019, o evangelho que é o de Lucas 11, 1 a 13, do 17º domingo do tempo comum, 28 de julho de 2019, trata de 3 questões do Pai Nosso. Eu tratei no vídeo anterior, que descerá aqui para vocês reverem, quem não viu, 3 questões no Pai Nosso, que é: venha o teu reino, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje de que precisamos, e o perdão aos nossos pecados. Pois daí, essa questão do perdão que mexe, eu terminei o vídeo com a sensação de que eu precisava falar mais sobre a questão do perdão. E não deu outra. O meu amigo Julce Chirardi, melhor dizendo, de Brasília, um gaúcho que mora em Brasília, trata da saúde em Brasília, com muita seriedade, com muita preocupação e até angústia, se pronunciou pelo WhatsApp num áudio dizendo que ele... Desculpe de novo a minha voz. Que ele não se sente em condições de perdoar os fascistas. E confessa que ele não é dono da verdade, que ele não chega perto da grande misericórdia divina para entender que tenha condições de perdoar os fascistas. Eu respondi a ele que realmente perdoar o fascista para ele continuar sendo fascista não tem sentido. Não há perdão para o fascista que continua sendo fascista. Fascistas são aquelas pessoas que se apegam ao mal sem nenhum fundamento para fazer o mal. Para ser contra os homossexuais, por exemplo, e até matar homossexuais, para ser contra casamentos homoafetivos e até matar homoafetivos, para ser contra negros e negras e até matar negros e negras, para ser contra os pobres e trabalhar por políticas que excluam os pobres de tudo aquilo que lhes é direito. Aqueles que no campo religioso são fundamentalistas e fariseus, que veem pecados em todas as pessoas, em tudo que elas fazem, e as condenam destacando isoladamente textos bíblicos para julgá-las e jogá-las no inferno do desprezo, do horror, da calúnia, da injúria e da humilhação das pessoas. Do ponto de vista político, o fascista é aquele que se alia aos mais sujos agentes do golpe e da destruição dos mais elementares direitos humanos. Então, como perdoar fascistas? Orar a Deus para que Deus os perdoe se eles não mudam, se eles continuam sendo fascistas. Não há sentido. Não há sentido mesmo, porque no Pai Nosso se vê que o perdão que se dá, como Jesus nos dá, ele acontece como, por um lado, como provocação de mudanças, provocação de uma nova mente, mas não somente abstrata, ideal,
mas que se transforma em atos concretos de realização na vida das pessoas. Por isso que o perdão ele só vem, o perdoa-nos a todos os nossos devedores, pois perdoa-nos aos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, se dá depois que se reza pelo reino, para que o reino venha a nós. Ora, se o reino passa a ser força atuante em nós, é evidente que é uma mudança em nós. Aquilo que era legalismo, aquilo que era moralismo, aquilo que era desprezo ao outro, aquilo que era ideia de assassinar o outro, de eliminar o outro, passa a dar lugar à solidariedade, ao amor, à compaixão, à aliança ao outro, para ajudar o outro a se recuperar, estender as mãos ao outro. O reino é isso. Foi isso que Jesus fez o tempo inteiro nos seus 3 anos, ou 1 ano e meio, ou 4 anos de ministério. Aqui o tempo não é preciso, de acordo com as mudanças de calendários. É assim que Jesus sempre fez. Porque ele era o próprio reino em realização, o reino encarnado, o reino feito Jesus, com profunda compaixão e misericórdia do ser humano. O que não é o caso do fascista. Então, se o fascista diz, venha o teu reino e passa a ser dominado pelos valores do reino, daí ele pode ser perdoado. E esse perdoa-nos os nossos pecados também vem depois do pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o pão nosso. Ora, o fascista luta contra os pães, ele não luta, ele faz de tudo para que os pobres não tenham pão. Para que os pobres continuem como Lázaro, comendo as migalhas que caem debaixo das mesas dos ricos, poderosos e ladrões. Então não há como perdoar se o fascista não entende o pedido do pão nosso de cada dia. E logo após o perdoa-nos, vem o pedido e livra-nos do mal, e não nos deixeis cair em tentação. Quer dizer, só se pode perdoar fascistas que se tornem ex-fascistas, que não promovam mais o mal, que não resvalem mais na tentação. E sobre a tentação, Lucas trata longamente no capítulo 4 que Jesus não se deixou resvalar, patinar, cair na tentação. Enquanto os fascistas são pura tentação, provocação, destruição pelo mal dos outros. Só se pode perdoar os fascistas, que no campo religioso são fundamentalistas, são tão criminosos como aqueles que promoveram a guerra, como aqueles que mataram judeus, como aqueles que promoveram o holocausto para a total eliminação dos outros, a começar pelos doentes mentais. Os fascistas só podem ser perdoados se eles se arrependerem. E sobre o arrependimento, há várias abordagens no livro de São Lucas, onde está esse evangelho do domingo. Há o caso da parábola do filho pródigo, que só voltou para casa depois de um profundo arrependimento, e voltou, isto é, tomou a atitude, praticou a ação de voltar para o pai e dizer, pai, pequei contra ti, perdoa-me. É só quando eu tenho atitude. E no caso, como eu mencionei no vídeo anterior, o caso do Zaqueu, que se arrependeu de ser um ladrão, que se arrependeu de fazer parte de ser até chefe de publicanos para assaltar os cofres públicos, assaltar os impostos públicos, para empobrecer o povo e enriquecer o Império Romano. Ele teve a atitude de entregar de volta os bens de que ele tinha roubado, entregar 4 vezes de que ele tinha roubado. Então,
Se os fascistas se arrependerem e mudarem de atitude e se deixarem centralizar pelo reino e se deixarem moldar pelo sentido coletivo que o reino cria em nós, do profundo respeito e até respeito reverente pelo outro, então aí sim ele pode ser perdoado. O perdão não é passar as mãos sobre a cabeça de criminosos, de assassinos, daqueles que ofendem as pessoas, que humilham as pessoas. O perdão, evidentemente, não é juízo, mas é preciso um juízo para perdoar, para avaliar quando as pessoas realmente se arrependem e produzem frutos de arrependimento. Fora isso, perdão é um valor jogado fora. Então, meu amigo Jussi está certíssimo, e agradeço muito esta provocação, esta santa provocação. Então nós temos que, na sociedade brasileira, ajudar a crescer o número dos justos, dos que realmente assumem o perdão na sociedade, e aqueles que não se arrependerem terão que prestar contas pelos males que causam à sociedade, os danos que causam ao povo, às pessoas mais humildes. É evidente que é isso que tem que acontecer. Então, Jesus disse claramente na oração do Pai Nosso: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Esse todos aqui vai no horizonte daquilo que eu acabei de dizer, de todos aqueles que se arrependem e que mudam de atitude, que mudam de orientação na prática, demonstrando na prática. Fora isso, palavras jogadas ao ar não valem absolutamente de nada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.